Sejam P e Q proposições. Sejam P e Q proposições. A implicação. A implicação Q implica P, ela é denominada recíproca da implicação P implica Q. Ela é a recíproca. Ela é a recíproca. Contrapositiva é uma coisa, recíproca é outra. E observe, está aqui demonstrado, uma implicação é verdadeira se e somente se, ou melhor dizendo, vou falar assim, quando e somente quando e somente quando a contrapositiva é verdadeira. Mas isso não é verdade, essa relação não é verdade por uma implicação e sua recíproca. Porque eu posso ter a implicação verdadeira e a recíproca falsa. Ou o contrário. É só você olhar a tabela. Tabela de valor. Ou seja, uma implicação e sua contrapositiva são proposições compostas logicamente equivalentes. Mas uma implicação e a sua recíproca não são. Porque se você pegar aqui P, Q, vou botar P implica Q e a volta, que é a volta, né? A recíproca é a volta. Q implica P. Então vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro, aqui dá verdadeiro, aqui dá verdadeiro. Agora se eu pegar verdadeiro e falso, aqui dá o quê? Falso. E aqui? Verdadeiro. Falso e verdadeiro, aqui dá o quê? Verdadeiro. E aqui? Falso. E falso. E falso. As duas são verdadeiras. Conclusão. Por causa desse miolozinho aqui do meio, elas não são logicamente equivalentes. Ou seja, uma implicação pode ser verdadeira, enquanto a sua recíproca é falsa. E ela pode ser falsa, enquanto a sua recíproca é verdadeira. Então não é verdade, bota uma coisa na cabeça de vocês. Se uma implicação é verdadeira, não necessariamente a sua recíproca é verdadeira. Eu comecei a usar demais duas expressões aqui, duas palavras, dois adjetivos, necessário e suficiente. Necessário e suficiente. Quando você tem uma implicação, você combina duas proposições numa implicação, que tem P implica Q. Que tem P implica Q. Quando você tem isso, você costuma dizer, alguns livros textos dizem o seguinte: diante de uma implicação, isso aqui é o que é chamado de condição necessária. Condição necessária da implicação. Desculpe, que condição necessária? Que besteira que eu escrevi. Condição suficiente. É o contrário. É a condição suficiente. E isso aqui
é a condição necessária. Tem livros que guardam, que reservam essas palavras apenas para a situação em que P implica Q é uma implicação verdadeira. Aí você chama isso aqui de condição suficiente ou condição, isso aqui de condição necessária. Isso aqui é o suficiente da implicação, isso aqui é o necessário. Isso aqui é o antecedente, isso aqui é o consequente. Eu não gosto muito desses termos. E eu uso mesmo que a implicação seja falsa. Tá? Montou-se a implicação, ela se lê. Como é que ela deve ser lida? Tá? Aí tem as variações de como você lê uma implicação. Tá? P implica Q. Você já sabe como é que se lê. Lê-se. P implica Q. Se P, então Q. Só que tem mais duas formas. Só mais duas formas. P é suficiente para Q. É outra maneira de se ler uma implicação. P é condição suficiente para Q. Ou simplesmente P é suficiente para Q. Ou é condição suficiente. Ou vamos dizer só suficiente. Ou então você diz que Q é condição necessária. Para P. Veja bem. Vamos no senso comum. Ser cearense é condição suficiente para ser nordestino. Se eu sou cearense, eu sou nordestino. Mas é necessário eu ser cearense para ser nordestino? Não. Então, ser cearense é condição suficiente para ser nordestino. Ser nordestino é condição necessária para ser cearense. Entenderam a volta? Tá certo? Eu tô usando aquela implicação. E aí eu estou no senso comum, eu estou no senso comum, tá? Se é cearense, então é nordestino. Ou seja, ser cearense é suficiente para ser nordestino. Ser nordestino é necessário para ser cearense. Se você não for nordestino, você não é cearense. Ser nordestino não é suficiente para ser cearense. Ser cearense não é necessário para ser nordestino. Então vocês precisam entender a diferença entre as expressões necessário e suficiente, que muitas pessoas, principalmente eu vejo muito isso na internet, essas pessoas que fazem, os palestrantes, usam como sinônimos. Não é sinônimo. São ligadas, mas são distintas. Têm significados distintos. Tá? E aí é por isso que eu digo, tem textos, tem autores que reservam essas palavras para quando a implicação é verdadeira. Tá? Então eu vou colocar aqui uma definição, vou definir aqui, para estabelecer, para fixar a terminologia. E não estranho. Que a terminologia é o seguinte. Uma definição.
Ó, e aí vamos, veja essa terminologia aqui, esse modo de falar e entenda. Sejam P e Q proposições. Sejam P e Q duas proposições. Proposições. Nós dizemos que P implica que isso aqui é como se lê a implicação P implica que. Isso é uma coisa. Outra coisa é, nós dizemos que P implica que, ou que P é condição suficiente para que, ou que é condição necessária para quem? Para P, quando a proposição P implica que é uma implicação, ela é verdadeira, ela tem valor verdadeiro. É por causa dessa definição que muitos autores só reservam as palavras, só usam as palavras necessário e suficiente nessa situação, quando P implica que é verdadeira. Mas eu não tenho problema nenhum em, diante de uma implicação, sendo ela verdadeira ou falsa, que isso aqui é uma implicação. Como proposição, enquanto proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Independente dela ser verdadeira ou falsa, quando eu olho para ela, isso aqui eu chamo de condição suficiente, isso aqui eu chamo de condição necessária. Isso é uma coisa. Outra coisa, nós dizemos que P implica que, ou que P é condição suficiente para que, ou que Q é condição necessária para P, quando a implicação é verdadeira. E veja bem, se P implica Q, não necessariamente Q implica P, porque uma implicação pode ser verdadeira e sua recíproca ser falso. Isto é, o que é suficiente não necessariamente é necessário. O que é necessário não necessariamente é suficiente. Entenderam o que eu acabei de dizer? Não necessariamente, quer dizer, pode não ser e pode ser. Vocês já ouviram essa expressão? E pergunta, alguém afirma uma coisa e você devolve. Não necessariamente. Isso é diante de uma conclusão. Então, se P implica que, não necessariamente Q implica P. Se P é condição necessária, não necessariamente ela é condição suficiente. Se P é condição suficiente, não necessariamente ela é condição necessária. E quando é que é necessário e suficiente? Quando eu tenho uma equivalência. Aí vejam. Pegar aqui, se eu achar o meu apagador, tá aqui, meu mulambi, já deu, hein? Pronto, dá uma parada aí.